Buenos dias, diretamente da TV MEG, né? Mediante a nossa espirulina, né? Muita espirulina, para garantir as quantias de vitaminas que o nosso corpo não consegue com a alimentação. Dia do gengibre, muito gengibre, para tosse do refluxo. Vamos gastar nossas energias na manhã de hoje para demonstrar o quanto essas pilantras do conluio político são capazes de mentir para as autoridades. Ó, imprimi ontem mais um chumaço, um maço de loucuragem, total loucura, loucura, loucura. A pilantra é a palavra essencial para se retratar essa mulher do inquérito devolvido na data de ontem pela 35ª Promotoria da Comarca da Capital de Florianópolis, referente a... Aqui está explicado o número aqui, tudo que eles estão devolvendo para nós, mediante o arquivamento. Vou mostrar aqui o arquivamento, porque essa senhora, além de usar o meu material digital, aqui está, ó, arquivamento pelo Ministério Público, arquivamento. Por que que tá arquivado? Porque ela pegou os meus vídeos, transcreveu os meus vídeos e entregou. Claro que o robô do YouTube não sabe nem ler a expressão da gente, a fala da gente, e transcreveu de qualquer maneira. Mas se eu ler cada mensagem de cada evento, que elas separaram aqui em evento, no evento 1. Até o 1.5, então são, sei lá, 5 vídeos, né? Que isso foi todo um trabalho que elas fizeram, né? O trabalho da tal jornalista. Ela se denominou aqui, ó, eu sou jornalista por formação. Muito bem. Eu não disse que você não é jornalista por formação. É você que diz que é jornalista por formação. Uma jornalista não se comporta dessa maneira, a não ser que seja paga por grupos de extermínio ou grupos de extrema esquerda, ou grupos políticos, seja de partido que seja, por partidos. Só essas pessoas que fazem isso. O Ministério Público teve muita dificuldade, porque eles não tinham prova de nada, eles tiveram que arquivar. E a prova que eu ofereci, eles fingiram que não entenderam. Então eu vou refrescar a memória do Ministério Público sobre o vídeo, o áudio, né, onde que a Vitória e a mãe dela, a Ana Fortes, me chamam de tudo e mais um pouco, que está aqui, eu já vou ler. Ah, não, tem mais vídeo, tem o evento 1.8, é 20 folhas, gente. Eu vou ler todos os eventos e a mensagem de cada um dos suposto vídeo que elas transcreveram, mal transcrito. E eu posso também localizar esses vídeos na minha página no YouTube e trazê-los aqui de volta para dizer exatamente qual era a mensagem depois delas jogarem tinta na minha casa, tinta na minha porta, agrediu meus filhos com palavras, me agredi diante dos meus filhos, né? Aqui não foi para inquérito, segundo, teve uma investigação da polícia, mas ficou como um termo circunstanciado. Mas não dá para entender muito se foi o boletim de ocorrência, né? Que ela fez um boletim de ocorrência falso, porque as mensagens que ela estava recebendo era da Rosângela Máximo, como ela mesma declarou na delegacia, que o escrivão leu para mim o que estava nesse boletim de ocorrência. E outro boletim que ela fez online, que ela se queixou de racismo contra ela. Aqui ela escreveu sendo racista e narcisista. Além de jornalista, ela também deve ser psicóloga para fazer esse tipo de avaliação. E ameaças. Aonde está ameaçando-a? Onde estão as ameaças, senhora? Tudo que eu li aqui, eu não achei nenhuma ameaça aqui. Ainda mentiu que ela foi
que ela apanhou. Ela ainda mentiu, quando na verdade foi ela quem bateu, ela e o pai dela drogado que bateram. O conluio orquestrou tudo, e com intenção de produzir provas, já que ela quem trouxe a quadrilha do namorado, que era dos encapuzados. Então eu vou falar aqui tudo que a parte que me interessa da estrutura da devolução do Ministério Público, até porque a minha intenção maior nesse vídeo é mostrar a falência do Ministério Público em simplesmente pegar isso aqui e transferir no arquivamento. Quando nós esperávamos, né, aqui, ó, extrai do vídeo juntado no evento 1.2, aqui alguém fala, essa doente aí, essa desgraçada, são tudo doente, essa vadia, essa retardada, cadela, essa prostituta, contudo, não é possível identificar a voz de quem fala, outro sim verifica-se na ocorrência de ofensas recíprocas na fala. Então, aqui está, ó, essa fala aqui, ó, é alguém lá da 10ª delegacia tentou anexar isso como se fosse falas da dona Meg contra a Vitória. Não, isso aqui é falas da Ana Fortes, daquela que fez inquérito contra o Renato por causa de posicionamento de cachorro. Enquanto que ela e a filha dela gritavam cadela e jogavam tinta na cadeira que os meninos fizeram para mim, a minha cadeira de balanço, manchou toda a minha porta, a tinta ainda está aqui, tem testemunha do evento que elas me chamaram de vadia do oeste, me chamaram de tudo e mais um pouco, coisa ruim, demônio, e depois foram na delegacia dizer que esse condicionamento era eu que chamava elas e não elas que chamavam a mim, por causa que era de noite e aí as imagens não ficaram da maneira que deveria. Então fica muito fácil para as polícias divididas em grupos, apoiando partidos políticos, a decifrar o assunto como bem entendem, né? Prevaricando, privilegiando esse grupo, esse conluio de extremistas e fazendo eventos como aquele que o delegado Diego Faria veio invadir a minha casa aí, todo magoado, porque eu venho nas redes e mostro a verdade. Mas não é que eu não procuro as autoridades, pelo contrário, eu estou sempre oferecendo para as autoridades todas as informações, como esse áudio do dia que ela Rosângela Máximo, a senhora Elisete, teve o roubo da madeira, e aí elas tocaram os meus filhos para dentro de casa para apoiar a ladra, que ficou muito feio para a ladra ter que entregar a madeira mediante filmagens e mediante a comunidade, porque os pedreiros da obra ao lado não aceitaram que a madeira ficasse roubada como se nada tivesse acontecido. Foi isso que aconteceu, e quem pagou o pato foram os meus filhos, e ainda elas foram falar, porque de noite eles estão ali onde elas estavam tentando tapear os crimes dessa senhora, que tenta me atacar usando a delegacia, usando o meu material digital, porque ela não tem prova nenhuma. A única coisa que ela sempre tem é falácias, não tinha nenhuma testemunha. Por que o conluio não foi testemunhar para ela nessas oitivas aí que te fizeram com ela, eu pergunto. Então está aqui, quem mandou os vídeos foi a Rosângela Máximo, que mandava os links do YouTube, onde eu estaria ofendendo essa senhora Vitória de Abreu Fortes com palavras de baixo calão, tais como putinha, vadia, vendida, canalha, dizendo que a vítima não era jornalista e eu estou sendo racista em algumas falas e ameaçando-a. Se ela pegou o chapéu e vestiu porque eu falei de alguma putinha maconheira que não me dá sossego, aqui não tem. Poucas dessas. Se ela se ofendeu, usa o chapéu bem grande e sai por aí. Ela se ofendeu, eu não botei o nome dela naqueles vídeos, em nenhum desses vídeos aqui do Ministério Público transcrito consta o nome dela. Por isso que foi arquivado, um belo trabalho do Ministério Público. Agora tem contradição
E o Ministério Público vai ter que revisar isso. Foram ajuntados vídeos da vizinhança no evento 1.2. Vamos ver se é o evento 1.2 esse. 1.2. Que alguém fala, esse áudio não é dela, esse áudio foi coagido através de delegacia. Eu que forneci esse áudio para mostrar o quanto que elas me atacam. E é o Ministério Público que vai revisar. Porque foi lá Renato dizer vai devolver a madeira e aí começou o ajuntamento dessa Vitória, da Elisete e da Rosângela para usar a delegacia e fomentar toda aquela ficha extensa. Que eles dizem que a gente tem uma ficha extensa. A espirulina que eu uso é essa aqui. Que tem esse verde flamejante aí. E como eu falo rápido, tem umas partes lá que eu tenho minha comunicação expressa aqui para não ser denotadas pelas redes sociais. Aí tem algumas frases que não, você vai ler diferente de me assistir. É muito diferente de me assistir. Se o Ministério Público estivesse assistindo aqueles vídeos, eles iam entender exatamente isso que eu estou explicando e o que aconteceu no roubo daquela madeira e que essa mulher devia ser condenada, não só por ter me agredido junto ao pai dela, totalmente cocainados, drogados. Ali tem os vídeos onde que mostra eu falando exatamente sobre isso, da dificuldade aqui. E como diz mais adiante o Ministério Público, a senhora Magda mais fala dos filhos e referente à família do que de qualquer pessoa na transcrição que eles pegaram aqui para poder se orientar. Foi feita oitiva com Magda e foi feita oitiva com Vitória. No evento 25 foi declinada a competência da Vara de Garantias da Comarca da Capital em vista das somas máximas combinadas aos delitos superiores a 2 anos. Se fosse condenada, veja bem. Mas elas já estavam me condenando, porque o xixetão já estava ligando, enchendo o saco de todo mundo lá na Polícia Civil, que eu já era uma condenada. É como grita a Rosângela Máxima, ela é uma condenada. Tem que levar ela. Mas o Ministério Público está devolvendo o material aqui dizendo que está arquivado. Que se querem fazer processo de cobrar alguma coisa de mim é uma coisa privada, não é para usar delegacia, não. Nossa, tem até o evento 62 aqui. Em relação ao delito de difamação, o feito foi arquivado pelo reconhecimento da decadência do direito de ação no evento 62. Decadência é quando aspira o prazo e quando a pessoa não tem direito de usar a estrutura para continuar mentindo. Para resumir em boas palavras, procurem o que é decadência do direito. Ontem lemos o que era decadência do direito. Então, aqui apurar as práticas. Foi feita a promoção do arquivamento por causa de infrações penais de difamação, injúria e ameaça. Como que eu posso apanhar agora sim, dessa canalha e ser considerada a agressora? Isso é muito extremista. Isso é muito de extrema esquerda, daqueles que fazem toda o balaio de gato e depois querem botar no lombo dos outros. Vieram para os autos para análise em relação aos crimes de injúria e ameaça, que tem um relatório. Entende-se o arquivamento de figura, a providência salutar para arquivar para melhor vivência, e é isso conforme os argumentos a seguir. Então aqui eu vou voltar nesse áudio que eu entreguei para a polícia. Esse vídeo onde que a Vitória e a sua mãe me xingam, né? Me agridem minha casa. Elas ainda tinham o portão aqui em frente à minha porta. E nós entregamos para a autoridade policial. E agora, Diego Faria, vai na Record de novo como delegado geral dizer que eu falo que eu não posso provar? Isso aqui é documento do Ministério Público, devolução deles.
Como é que eu não posso provar? Tá aqui a corrupção. A corrupção está explícita aqui. O que era minhas provas virou um evento aqui, no 1.2, que não se entendeu quem é que estava falando. Quem está falando aqui é a mãe de Vitória, aquela que processou o Renato por posicionamento de cachorro. Devem estar até agora procurando o país que tem posicionamento de cachorro para poder enquadrar Renato. Suas caras de pau! E o Ministério Público tem realmente que se reservar a fazer o seu trabalho, que não é pouco com tudo isso. Com certeza o arquivamento não é suficiente, Ministério Público, para a MEG, depois de tudo que fizeram com o meu conteúdo digital. Inclusive vocês, dizendo coisas que eu vou ler dali a pouco do que vocês disseram. Vocês do Ministério Público. Incitaram o ódio lá dentro da delegacia por onde passaram. Fizeram de forma pejorativa, incitando ódio também na internet, através do grupo, que pega a minha imagem, pega as minhas falas, distorce tudo e faz meme. E distribui. Roubaram meu conteúdo digital, modificaram meu conteúdo e distribuíram. Qual é a teoria conspiratória que a MEG segue, senhores do Ministério Público? Essa fica para vocês responder. Qual é a teoria conspiratória que eu sigo? A de cuidar minha própria saúde, a de comer espirulina, aquela que muitos seguem e não ficam dependendo das patotas do Estado? Ah, se é essa realmente, considera a teoria que os senhores consideram. Eu considero medicina de verdade. O que eu quero ler aqui do Ministério Público? Que eu não vou ler parelho, porque fica chato. Eu vou fazer um vídeo pulando aqui, depois eu vou ler os conteúdos, as transcrições, tudo, quando eu tiver mais afiada, mais bem do meu estômago, porque é nojento ver o que uma pessoa pode transgredir usando o próprio conteúdo da gente. Dessa forma, basicamente, Magda fala sobre saúde, educação infantil, não havendo qualquer menção em termos racistas e ameaças direcionadas à vítima Vitória. Vou repetir. Dessa forma, verifica-se que os nomes dados no vídeo do YouTube, os temas falados por Magda eram basicamente sobre saúde, educação infantil, não havendo qualquer termo ou ameaças racistas direcionadas à senhora Vitória. Mas como ela sabe o que ela fazia enquanto os meninos estudavam, ela pegou como ofensa. Mas lá não tinha o nome dela. Mas ela atrapalhou a nossa vida, como eu demonstrei com o áudio, que está aqui. Se a polícia quer de novo, o Ministério quer de novo, a gente manda para vocês o áudio onde que ela me chama de Vadia do Oeste, tudo isso daí. Tem as fotos, tem os vídeos dela no portãozinho, jogando tinta na minha casa, tá tudo gravado. Ninguém tá mentindo aqui, a gente veste as calças. E vamos cobrar das autoridades que vistam as suas. Daí aqui fala um pouquinho dos outros eventos, fala das ofensas, dos termos pejorativos, das teorias conspiratórias. Qual é a teoria conspiratória que eu sigo? Das críticas e denúncias sem embasamento. Qual é a denúncia sem embasamento, Ministério Público? Todas elas eu tenho embasamento, provas, embasamento técnico, científico, de todas as formas que vocês podem imaginar. Mas olha o que eles escreveram aqui. Ainda considerando a dificuldade de compreender a linha de raciocínio da narrativa da investigada, não foi possível investigar a conduta criminosa por parte da Magda. E não é possível identificar, tá em negrito aqui, ó,
que não é possível identificar a quem ela se dirige ou refere. Eu me refiro a todas as putinhas maconheiras que me incomodam. Eu me refiro a todas as vadias políticas, porque não é uma só. Que fique claro isso. A todas essas que eu tenho citado, principalmente, que não cessaram da incomodação, a perturbação, continuaram perturbando. Canal do YouTube de criança, do Sérgio, chamando ele de tudo e mais um pouco. Distorcendo a imagem do pai e a mãe. Invadindo várias da infância. Continuaram tentando boletins de ocorrência sem pé nem cabeça, como esse do posicionamento de cachorro, né? E aqui, ó, cabe salientar que na sua oitiva na delegacia Vitória não mencionou fatos concretos com indicação mínima da materialidade imputada à investigada. Eu, investigada, e quando eu entrego o vídeo que eu estou apanhando dessa cidadã de bem, dessa jornalista maravilhosa, tive que ser salva pelo Renato lá na hora da porcaria que elas estavam engendrando ali contra o idoso. E aí, como que fica, senhores do Ministério Público? Porque são muitos eventos, aqui citam 62 eventos. Ela também está sendo investigada, senhores do Ministério Público, ou ela pode acusar, ela pode fazer matérias, ela pode coagir delegados, 2 no caso, pode ir numa rede nacional e esculachar e tá tudo certo. São as perguntas para vocês. Estamos com 21 minutos aqui de vídeo, não sei se eu vou entrar no mérito aqui do que foi falado aqui na minha oitiva, né? A oitiva de Magda, ela nega qualquer acusação, né? Que possa ser desses termos dirigido a uma pessoa. Eu me dirijo a um conluio que estava agredindo o nosso modo de vida. E eu mostro, no que eu falei, que ela foi para um jornal, ser beneficiada do jornal, esculachando o nosso trabalho, nossa família. Isso sim. Modificaram tudo no Jornal Razão, favorecendo só a quem? Só a ela. Meus filhos não podiam estudar. Por que eu chamo em alguns momentos de putinha maconheira? Por causa da sexualização. Da sexualização. E nós estávamos vendo onde que estava se encaminhando, quais eram os objetivos. De tirar os filhos dos pais, de aliciar menor, e muito mais, exatamente como fizeram com o outro menor que veio de pistola 380 aí na frente da nossa casa. E xará-xarel, não é xará-xarel, é xará-xarão. Que rolava baseado ali, fazendo apologia às drogas, tudo normalizado. Músicas, cuibunda, isso aqui tá constando como no evento 1.3, deve ser na minha oitiva. Que eu falei, andavam pelada, fazendo um monte de merda, embaixo dos olhos da criança, e depois tem coragem de vir acusar de roubo de celular? E eu que tenho que ser investigada? Senhoras e senhores, eu disse também que a delegacia não é para ser um puteiro narcocapitalista. E aqui onde eu moro também não. E eu falei que eu não estava errada no que eu estava dizendo, não. Aqui também não dá para entender, porque eu não falei nada de cadeira pro resto da vida. Então tá muito mal transcrito isso aqui, não sei do que se... Aqui fala do Pita, né? Que fala muitas coisas, é muita coisa que fala aqui. Ela se subentendeu a putinha maconheira da história. Se é depois do
jornal Razão, então Meg já tinha sido espancada por Vitória e o pai. E ela quer ser a vítima? Vamos reforçar. Aqui ela também disse, no evento 1.4, ela disse para a delegacia: ouvida pela polícia, Vitória não relatou nenhum episódio específico ou fato novo de ameaça ou injúria racial que não tenha já sido tratado nesses autos. Ela só repete a mesma falácia, a mesma narrativa. Aí ela diz aqui: eu sou jornalista de formação. E daí que eu chamo de piranha, não sei o quê. E daí diz, além de ter me agredido já, mentirosa. Isso foi o que tu contou no jornal Razão. Lá tu também vai ter que limpar. Diz que a gente trafica, isso é mentira. Não, vocês são só usuário. Não me interessa se tu trafica ou não trafica. Eu não fico falando essas coisas, eu só não quero que incomode a minha casa. É essa a questão. E aqui ela diz, aqui eu ficava ali olhando para o quintal delas e fazendo vídeos, piranha, ai, ali tá sem vergonha todo dia. Eu nunca fiz isso. Você não achou nenhum vídeo na internet de mim fazendo isso. Por isso que aqui está a má fé de vocês, que é o que me interessa nesse vídeo. É provar a má fé de vocês. Quando e onde eu tenho agredido essa mentirosa? Ela que demonstre. Demonstre quando e onde eu tenho agredido ela. Daí aqui tem, ó. Então, aqui eu tô na segunda folha, são 20 folhas. Daí aqui ontem eu já trabalhei com o que eles escreveram, que é tipo uma transcrição dos meus próprios áudios, que não uma transcrição que não ficou boa, porque o robô não entende o que eu estou falando. E a grande chance de eu seguir na internet foi essa, porque se eles entendem, eles cortam as pessoas da internet e tiram a liberdade de expressão. Esses conluios da elite, né, globalista internacional. Assustaram muito Matheus naquele dia. Muito. O apoio da diligência do Bita também assustou muito Matheus. Elas disseram, aqui ó, o Sérgio ficou envergonhado quando elas disseram vadia do Oeste, não quis vir nas redes e repetir isso para a mãe dele. Usaram a delegacia para disfarçar o que elas fizeram, todo o conluio, que eu tenho os vídeos do conluio político delas ali, demonstrando a união delas, depois de me espancar, cantando Vitória, ai, peguei os cabelos dela, e todo aquele escândalo. Depois Nailde cortou nossa água, depois Chechetão e Vitória, né, botaram a gangue na nossa casa, e todo aquele orquestrado, que a gente já explicou, orquestrado do seu Célio, muito espertinho. E aí aqui tem várias folhas que eu vou ter que ler calmamente para ir mencionando. E vou ler mais um pouquinho aqui do que diz o Ministério Público. A denúncia deve estar embasada em provas da materialidade e indício suficiente da autoria, sendo inadmissível em negrito a atribuição da responsabilidade penal por mera presunção, ou seja, mera falácia. O oferecimento da denúncia resta ser inviabilizado, sendo o arquivamento feito é a medida que se impõe. E aqui eles colocaram o propósito. A Frânio Silva Jardim ressalta: julgamos que a causa justa funciona como uma verdadeira condição para o exercício da ação penal condenatória. Consoante adiantamos em momento anterior, tal se depende do sistema resultante da conjugação de vários dispositivos legais, na verdade, levando a linha de conta que a simples instauração do processo penal já atinge o chamado
status dignitários do réu. O legislador exige do autor, no caso dela, o preenchimento de mais essa condição para se invocar a legitimidade da tutela jurisdicional. Então, o seu Jardim Afrânio da Silva, Direito Processual Penal, quinta edição, Rio de Janeiro, Forense, 1995, na página 146. O processo em si é muito doloso. E em si, quando não tem materialidade, não tem prova de nada, meras falácia, essa mulher deveria ser presa pelo mau uso da justiça. É o que eu entendo aqui. E aqui está, então, eles dizendo que, contudo, neste momento, não se vislumbra a existência de outros meios investigativos a serem percrutados pela autoridade policial, que está perdendo tempo com essa canalha, objetivando a elucidação da real dinâmica dos fatos. Assim sendo, o Ministério Público promove o arquivamento do feito, ressalvando-se o disposto do artigo 18 do Código Processual Penal. Luana Pereira Neco da Silva, promotora de justiça substituta. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte: a justiça precisa vestir as calças de alguma maneira. Aqui também consta um outro processo que ela fez, porque nenhuma dessas vadias políticas, elas têm só um boletim contra a família. Todas elas têm 2 ou mais. No caso do Chechetão, entre os que ela tem contra eu e Renato, tem mais de 10. Né? Aí tem já entrou, não é só quadrilha feminista, já entrou o Flores Pereira na história. E tudo isso, os objetivos sempre foram os mesmos. Nós temos o vídeo da Vitória e do pai dela, onde eles dizem que vão levar a situação para quadrilhas maiores, que eles vão buscar ajuda da turma deles, e coisas absurdas nós temos conosco sobre o que eles fizeram antes da senhora Nacudão cortar nossa água, né? Antes da Rosângela fomentar esses boletins sem pé nem cabeça para sujar na vara criminal, para daí sim, tanto a delegacia quanto as autoridades universitárias poder considerar uma ficha extensa e simplesmente nós, os bandidos, e eles, os moradores bonzinhos da Zumbilândia. Só que não, né? Só que não, porque somos uma família atenta. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.